Olá, uma boa tarde a todos. Eu resolvi aparecer aqui um pouco de surpresa, porque não tive tempo de preparar essa live e também não tive tempo de anunciá-la antes. Estou aproveitando o primeiro momento que eu posso para poder conversar sobre um assunto muito importante que está para ser desfechado nos próximos dias. Trata-se do tema do aborto, que é um tema que nós sempre falamos, estamos sempre procurando defender, né, o Brasil da chaga do aborto, mas agora, neste momento, nós estamos enfrentando uma situação e precisamos de uma ação rápida por parte de todos nós. Resumidamente, o que eu diria é o seguinte: nós já temos um caminho, digamos assim, de aprovação virtual do aborto pela legislação. Isso foi feito graças a algumas legislações anteriores, especialmente a nota técnica do Ministério da Saúde de 2009 e a Lei 2.845 da presidente Dilma, que ficou apelidada de Lei Cavalo de Troia. Ora, um passo fundamental para levar tudo isso adiante seria a viabilização orçamentária desses projetos de lei, né? Ou seja, para que, de fato, nós tivéssemos uma aprovação do aborto na prática, sem que isso, de fato, ocorresse de uma maneira solene, de uma maneira clara, porque é impossível, né? O povo sempre se posiciona contra. Então, para que houvesse uma aprovação do aborto efetiva, seria necessário dar esse segundo passo, que é a viabilização orçamentária. E é isso que pode acontecer a qualquer momento, graças a um pacote de leis que estão em tramitação no Congresso Nacional e que efetivamente podem causar aí a aprovação efetiva do aborto, sem que se utilize a palavra aborto. Ora, é muito interessante nós entendermos isso. Quando nós falamos de aborto no Brasil, aliás, quando nós falamos de aborto no mundo, mas especialmente no Brasil, nós não podemos nos esquecer que existe toda uma guerra semântica por trás, uma guerra de palavras, né? Por que é importante dizer isso? Porque como a aprovação explícita do aborto, ela não é possível, o povo brasileiro não admite a prática do aborto, o Brasil rechaça a prática do aborto de uma maneira clara. Então, os movimentos que lutam pela expansão do aborto, pela ampliação do direito ao aborto, eles precisam estabelecer estratégias semânticas, estratégias verbais. Então, vão jogando com o que nós chamamos de eufemismo, ou seja, com figuras de linguagem que, sem mencionarem efetivamente a palavra aborto, e sem dizerem efetivamente algo de uma maneira clara e explícita, que a finalidade é esta, eles vão conseguindo esse objetivo, digamos assim, como quem vai abrindo brechas, né? Sem dizer-o de uma maneira clara. Isso é muito importante nós entendermos, porque às vezes tem pessoas que militam no movimento em defesa da vida que estão tão focadas na palavra aborto que, quando não vem a palavra aborto ou o conceito de aborto explicitamente mencionado, acham que não vai acontecer nada, né? Ou que nós devemos, digamos assim, nos deter à literalidade do texto, ou mesmo, quando essa literalidade ela tem uma interpretação virtualmente perigosa, como o caso destas que nós vamos falar aqui agora, nessa exposição,
Então, eles começam a dizer que nós não podemos fazer uma interpretação malévola da lei, como se o perigo estivesse na interpretação malévola, e não como se a ambiguidade textual fosse ela mesma calculada para promover uma abertura perigosa, e que no nosso caso eu vou tentar explicar porque isso não é apenas um perigo, efetivamente é o que vai acontecer caso isso tudo siga adiante. Ora, para explicar, eu gostaria de dividir essa minha fala em dois momentos, né? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho do histórico disso, porque só entendendo a história que está por trás, nós conseguiremos entender o porquê isto é sério, e não é uma brincadeira. Depois eu gostaria de falar, em segundo lugar, sobre os projetos de lei que estão tramitando. Em terceiro lugar, aquilo que nós podemos fazer. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos falar brevemente sobre a história do que está acontecendo, né? Como vocês sabem, eu já expliquei muitas vezes, os iniciadores da chamada cultura da morte foram as fundações internacionais. Ora, especialmente a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. A partir dos anos 90, porém, essas duas fundações começaram a aglomerar outras fundações que pudessem atingir o mesmo resultado, pudessem cooperar com o mesmo fim. Então, uma das fundações que começou a colaborar claramente com o projeto de instauração do aborto no mundo foi a Fundação MacArthur. Vocês podem ver todas essas questões muito bem relatadas nesse livro chamado Segundas Intenções, que foi publicado agora há pouco aqui no Brasil. Ora, a Fundação MacArthur começou a se empenhar, a partir de 1989, a fazer com que o aborto fosse especialmente aprovado no Brasil, no México, na Índia e na Nigéria. Então começou a investir, né, bastante em formar uma liderança desse movimento. E efetivamente trabalhou muito por isso e formou pessoas que pudessem efetivamente trabalhar nessa direção. Pessoas que anteciparam, que foram criando o caminho legal, por exemplo, para a DPF 54, que é a famosa DPF dos anencéfalos, né? E assim ir ampliando, digamos assim, o recurso do aborto no Brasil. Ora, depois nós tivemos uma norma técnica do Ministério da Saúde que, de uma maneira mais clara, tocou um tema do aborto. Eu vou falar disso um pouco depois. Acontece que a Fundação MacArthur, em 2002, publicou um relatório falando sobre a experiência de aprovação do aborto no Brasil e mostrando como o assunto aqui era um pouco mais complexo do que parecia num primeiro momento. Então, nós estamos falando efetivamente de um trabalho direcionado para a aprovação do aborto. Isso não vem da sociedade, como pode parecer a um primeiro momento, a um observador inexperiente, né? Isso efetivamente vem das fundações, de uma maneira clara. Ora, no ano de 2005, o então presidente Lula apresentou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 1135, de 91. Né? Um projeto de lei foi, digamos assim, recalchutado em 2005, o qual pretendia simplesmente cancelar os dispositivos do Código Penal que proibiam e criminalizavam o aborto por completo. Né?
Ora, o projeto de lei foi à votação em 2007 e foi derrotado tanto na Comissão de Seguridade Social e Família, quanto na Comissão de Constitucionalidade e Justiça da Câmara dos Deputados. Ora, logo em seguida, e tudo isso graças à intervenção do povo. O povo teve um papel decisivo nisso. A sociedade se manifestou e rechaçou o aborto de uma maneira forte. Ora, logo depois disso, o Lula criou uma comissão de estudiosos, um grupo de estudos, né, para que pudessem entender por que o aborto não foi aprovado no Brasil em 2007. Essa comissão continuou funcionando até 2012, né, no governo da Dilma. Ora, em 2012, nós tivemos o lançamento no Brasil da chamada política de redução de danos, um outro eufemismo para o aborto aqui no Brasil. A política de redução de danos, ela pretendia fazer o quê? Pretendia fazer com que os agentes de saúde orientassem as mulheres a começarem um aborto medicamentoso em casa e depois elas concluírem esse aborto no hospital, porque elas já estariam, digamos assim, em processo de abortamento, né? Eles utilizavam a desculpa de que isto não seria um aborto induzido, mas seria como que um aborto seguro. Simplesmente o que o Ministério, aliás, o que os agentes de saúde estariam fazendo seria apenas ajudar a mulher a que não procedesse a um aborto inseguro e morresse em casa. Na época, nós tivemos vários parlamentares em favor da vida que se manifestaram de maneira forte, corajosa, exigiram do Ministério da Saúde prestação de contas, denúncia detalhada de tudo que estava sendo realizado, e a denúncia decisiva partiu do Regional Sul 1 da CNBB, que lançou um documento chamado, maio de 2012, a Nova Estratégia Mundial da Cultura da Morte. Este documento da CNBB efetivamente rasgou, digamos, o verbo, né? Deixou a coisa desmascarada e, obviamente, isso causou obstáculos sérios para que se levasse adiante aquele protocolo da chamada redução de danos. Ora, em 2013, porém, aconteceu algo traumático, né? Nós tivemos a tramitação em regime de extrema urgência do chamado PL 3 de 2013, né, que foi apresentado no Dia da Mulher e foi no mesmo dia levado ao plenário da Câmara, do Senado, foi votado a toque de caixa e já foi encaminhado para sanção. Dia 8 de março de 2013. Tudo isso, assim, numa espécie de golpe, que a coisa foi feita sem ninguém perceber. Como se fosse apenas uma lei de proteção para as mulheres que sofriam violência. Então, o movimento em defesa da vida começou a mostrar o que isso estava acontecendo. Um dos problemas que nós enfrentamos na época foi justamente que uma parte do movimento em defesa da vida ficava achando que era muito exagerado falar em termos de que a lei estava favorecendo o aborto, que isso era um pouco paranoico, né? E essa divisão interna do movimento em defesa da vida foi o que levou à sanção total do projeto no dia 3 de agosto de 2013, um dia depois do Papa Francisco sair do Brasil, pela então presidente Dilma Rousseff. A Lei 12.845, que ficou conhecida como Lei Cavalo de Troia, né? Justamente porque, sem mencionar a palavra aborto, o que ela fazia na prática era criar uma avenida legal para a proteção, para a promoção do aborto.
Só que, para entender isso, porque ela mudava alguns conceitos, né? Essa lei 12.845. Então, por exemplo, ela criava o conceito de... mudava o conceito de violência sexual, né? Mudava o conceito de que a mulher deveria ter um atendimento emergencial. Esse atendimento emergencial é entendido em termos muito amplos, muito ambíguos. Depois cria o conceito de profilaxia da gravidez, que também pode ser interpretado de um modo equivocado. Apesar de algumas pessoas do movimento em defesa da vida naquela época dizerem que a interpretação que julgava que a Lei Cavalo de Troia efetivamente favorecia de uma maneira direta e criava uma avenida legal para a promoção do aborto era exagerada, o que aconteceu foi que logo em seguida o Ministério da Saúde lançou uma portaria taxando o aborto pelo SUS. Então, todo mundo ficou chocado, inclusive aquelas pessoas que diziam que falar que aquela lei estava sendo feita em aprovação do aborto era um exagero. Elas ficaram chocadas, porque a portaria do Ministério da Saúde efetivamente mencionava a Lei 2.845, e depois, graças à reação popular, o Ministério teve que derrubar a própria portaria, mas ficava muito claro que a lei tinha sido criada para esta finalidade. Isso não seria muito difícil de perceber caso nós tivéssemos a percepção, o entendimento claro, por exemplo, da portaria de 2004, lançada na época do ministro Humberto Costa, pelo Ministério da Saúde, no governo Lula. Aquela norma técnica, né, do Ministério da Saúde versava sobre o tratamento dos agravos à violência contra a mulher. E esta norma técnica estabelecia claramente alguns parâmetros. Em primeiro lugar, a palavra da mulher que busca os serviços de saúde afirmando ter sofrido violência é o suficiente. A palavra da mulher é suficiente, a qual deve ter credibilidade ética e legal, devendo ser recebida com presunção de veracidade. Quer dizer, ela não precisa provar de nenhum modo, nem sequer com um boletim de ocorrência, com uma declaração oficial que ela foi estuprada, simplesmente basta ela chegar e dizer que isso aconteceu. Ademais, a Lei 12.845, da Dilma, né, estabelece que violência sexual é qualquer forma de atividade sexual não consentida. Veja que coisa impressionante, né? Então veja, qualquer pessoa que disser que teve uma atividade sexual não consentida, mesmo que seja com o seu cônjuge, né? Qualquer situação, ela pode recorrer, por força da lei, à chamada profilaxia da gravidez, que engloba, né, também o conceito de aborto. Ora, vocês vejam que coisa impressionante. A Lei Cavalo de Troia serviu como um modelo para que, em 2017, na Suécia, apesar do aborto já ser legalizado lá, se estabelecesse uma lei sobre a violência sexual, em que toda relação sexual não consentida é criminalizada, é tratada como estupro, né? De tal modo que, inclusive, na Suécia, isso é levado muito, muito, muito a ferro e fogo, de tal modo que se deve presumir, inclusive, que a pessoa não queira o ato sexual se ela não manifestar de uma maneira totalmente explícita, né? Inclusive, criou-se um aplicativo para que a pessoa pudesse dar o consentimento e a outra parte não fosse acusada de violência,
Olha o absurdo. Só que isto não adiantou na Suécia. Por quê? A Suécia é o país europeu com maior número de estupros. E mesmo o aborto sendo legalizado na Suécia, a Suécia é o país europeu com maior número de estupros, aliás, com maior número de abortos abaixo da Rússia. O que desmonta a ideia de que a aprovação do aborto diminui o aborto, né? E tem mais um agravante ainda, que na Suécia a lei da violência sexual só vale para os suecos. Então, se a pessoa for estuprada por um migrante, por exemplo, e acusar o migrante, ela pode ser vítima de um processo por racismo. Quer dizer que a lei só vale realmente para os suecos, e é uma lei tão pesada como essa, né? Ou seja, o aborto ali é fruto de toda uma construção de uma engenharia social que não vem aqui ao caso agora, né? Então vejam, com a política de redução de danos, a qual recebeu um respaldo legal extraordinário com a Lei Cavalo de Troia, a Lei 12.845, né? Qual é o passo seguinte para você ampliar o aborto no país, né? E mais do que ampliar, é mais do que isso, né? Para você viabilizar mesmo a prática do aborto com o respaldo dessa lei. O passo seguinte é você criar uma lei orçamentária, um projeto de lei que preveja um grande orçamento para, digamos, as iniciativas contra a violência contra as mulheres, né? Porque a Lei 12.845, ela se apresenta como uma lei de proteção às mulheres contra a violência sexual. Mas, efetivamente, ela está servindo para um tipo de aborto autorizado. Ora, o que falta para a gente conseguir, com a força dessa lei, né, que está no contexto da política de redução de danos, ampliar o aborto, a prática do aborto, efetivamente, é você criar instrumentos legais para dar orçamento, para investir dinheiro público nessa finalidade, né? Quando a gente interpreta tudo isso junto com a norma técnica de 2004, aquela norma técnica do governo Lula, então nós percebemos a malícia completa da coisa e como, efetivamente, o aborto está em vias de ser extremamente levado a cabo no Brasil. É um caminho novo para a implementação do aborto, para a implantação do aborto. É um caminho que ele não é direto, ele é oblíquo, né? Ele não se diz claramente a palavra aborto. O aborto entra de uma maneira colateral, né? Ora, em 2014, eles tentaram criar, de fato, essa lei orçamentária, que depois foi apelidada pelo povo de projeto do abortoduto. Talvez vocês lembrem disso, foi em 2014. Né? Eles queriam captar fundos, abre aspas, para comprar e também treinar, né? Mas para comprar equipamentos de combate à violência contra as mulheres. Agora, vocês imaginam, o que é isso? Equipamentos de combate à violência contra as mulheres. Isso é arma? Do que nós estamos falando? Né? Então, a primeira coisa que a administração hospitalar nunca
tinha ouvido falar disso. Quer dizer, um hospital agora vai ter um equipamento de combate à proteção das mulheres. É uma linguagem completamente ambígua, né? E depois, esse projeto do abortoduto também queria criar um fundo nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. O fundo, né? É que era, digamos assim, o objetivo, né? Ora, então, alguns parlamentares que defendem a vida deram a ideia de colocar uma emenda naquele projeto que dizia o seguinte: nenhum dos recursos especificados no projeto a ser aprovado pode ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvam direto ou indiretamente o aborto provocado. E assim, tampariam essa brecha para o aborto, numa lei tão assim ambígua como essa. Ora, quando isso aconteceu, as deputadas da bancada feminista recusaram-se a aceitar a emenda e preferiram retirar o projeto de pauta, e o projeto está fora de pauta até hoje. Ele foi tirado de pauta. No dia 21 de fevereiro de 2017, foi aquela noite, né? Houve toda aquela discussão, tarde da noite, foi retirada de pauta e nunca mais foi apresentado. Ora, qual que é o momento adequado para fazer isso? É justamente o momento de uma pandemia, em que todas as pessoas estão preocupadas com a difusão do vírus, estão preocupadas, trancadas nas suas casas, olhando os noticiários, acompanhando problemas assim políticos, né, que estão acontecendo, de instabilidade, etc. Tal. Esse é o momento adequado para fazer isso. E, efetivamente, é o que está acontecendo. Nós temos alguns projetos de lei que estão sendo tramitados agora e que podem ser votados assim esta semana. É isso que está acontecendo. O primeiro que eu gostaria de comentar é o projeto 1552, né? São de autoria de 5 deputados, que são Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo. E outros também que apresentaram, que apresentaram neste ano, né? O projeto está pronto, vai entrar no plenário da Câmara a qualquer momento, em regime de urgência, e pode ser, inclusive, votado agora nessa quarta-feira, né? O PL 1552, ele, abre aspas, considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, quer dizer, por causa da pandemia, pretende utilizar, abre aspas, os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, estabelecido pela Lei número 13.756, de dezembro de 2018, para financiar, abre aspas, serviços de acolhimento institucional às mulheres em situação de violência. Ou seja, o projeto ele pretende ser emergencial apenas para o período de pandemia, só que ele pode ser prorrogado, né? Inclusive tem gente falando que a pandemia vai durar, tem duração indeterminada, né? Bom, e no parágrafo 2 do artigo 4, diz que enquanto durar a pandemia, abre aspas, é indispensável, aliás, é dispensável a licitação para obras, serviços, compras e locações de imóveis contratados em cumprimento das medidas previstas nessa lei. Vocês estão vendo o que está acontecendo em alguns lugares aqui no Brasil, em que se dispensou a licitação, e o que está acontecendo?
irregularidades, desvios de verbas públicas. Né? Ora, quando a gente lembra que na Lei Cavalo de Troia é apresentado como violência sexual, como estupro, qualquer forma de atividade não sexual, aliás, de atividade sexual não consentida, então vocês imaginem o que se está abrindo aqui de campo para que aconteça uma desgraça. Né? Ou seja, outra coisa, a questão do boletim de ocorrência. Vamos ver. O artigo 7 diz o seguinte: a inclusão de mulheres em situação de violência em programa de acolhimento institucional poderá ocorrer a partir de demanda / requerimento aos órgãos e serviços de atendimento à mulher vítima de violência em momento anterior à lavradura do boletim de ocorrência e a colheita de provas que exija a presença física da ofendida. Ou seja, aqui o que o projeto de lei está dizendo é que no momento anterior à lavradura do boletim de ocorrência, a mulher já pode ser, digamos, levada para um lugar sigiloso por esse serviço de atendimento à mulher vítima de violência. Ora, a Dilma tinha criado um dispositivo, né, chamado Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que, segundo a Secretaria das Mulheres, foi emitido durante o governo Dilma. E não foi revogado isso daí, continua sendo válido. Esta rede é composta, abre aspas, por ONGs feministas, com atribuições de, abre aspas, prestar acolhimento e orientação jurídica às mulheres para a obtenção de abortos em casos de estupro. Lembrando que pela Lei 12.845, estupro ou violência sexual é qualquer atividade sexual não consentida. Então, quer dizer, você imagina uma mulher que queira abortar, ela não precisa fazer o boletim de ocorrência nada, basta ela procurar, de acordo com essa lei, com esse projeto de lei, um desses grupos, que ela será levada imediatamente para um lugar sigiloso e vai receber assistência jurídica para poder praticar um aborto legal. Nós sabemos que as pessoas que passam por situações, às vezes pessoas por situações de crise, por situações assim de desespero, a orientação, né, de uma pessoa bem informada é essencial nesse momento. Né? A pessoa simplesmente pode ser induzida, né, a praticar o aborto. Agora, uma pergunta. O projeto de lei não menciona nenhuma notificação à justiça. E isso é muito sério, porque vocês vejam o seguinte, há uma lei, que é a Lei 13.718, de 2018, que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, que estabelece que todos os crimes do capítulo 1º do título 6º do Código Penal, que são os crimes contra a liberdade sexual, e ali está o crime de estupro, eles são de ação pública incondicionada. O que significa isso? Ação pública incondicionada. Significa o seguinte, que, assim como no caso do assassinato,
a ação penal não se inicia com a denúncia voluntária da vítima, mas qualquer pessoa que tiver conhecimento do crime é obrigada, por força da lei, a autorizar, aliás, a denunciar a autoridade judicial, a qual tem que imediatamente começar o inquérito. Então, nos casos de crimes contra a liberdade sexual, tem que haver denúncia, por força de lei. Aqui, nesse projeto de lei, o que eles estão dizendo é o seguinte, as mulheres, elas não vão fazer boletim de ocorrência, antes mesmo de fazer boletim de ocorrência, elas serão levadas pela rede de assistência às mulheres para um lugar sigiloso, e ali, de acordo com a nota que estabelece esses conselhos, elas serão orientadas, né, juridicamente. Ora, então veja, existem aquelas pessoas que, né, dizem, não, então, mas veja, o PL 1552, ele não tem finalidade de promover o aborto, é apenas uma lei para proteção das mulheres em casos de violência sexual, porque durante o tempo da pandemia o número de violência sexual está aumentando muito, etc. Então tudo bem, coloquem lá no PL 1552 um artigo que diga explicitamente que nenhum desses recursos poderão ser usados para o aborto provocado. Faça como foi feito em 2014. Vamos tapar essa brecha, então? Se a finalidade não é aprovar o aborto, não é favorecer o aborto, então vamos tapar esse furo? Que tal? E também vamos colocar lá a obrigatoriedade do boletim de ocorrência, porque o estuprador tem que ser inquirido. Não pode ficar solto. Ele precisa ser chamado em questão, chamado em causa. Né? Há um segundo projeto de lei, que é o projeto de lei 1458 de 2020, que podem ser votados na próxima quarta-feira, né, dia de São João Batista, nascimento de São João. Esse projeto de lei, a ele estão apensados vários projetos de lei, né? E, aliás, há um projeto de lei, que é o 1444, no qual este 1458 está pensado. É um projeto de lei da Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E nos artigos 2 e 3, nós temos alguns elementos que são muito parecidos com daquele projeto de lei que foi apelidado de abortoduto, de 2014. Então, alguns deles, né? Que a mulher vítima de violência tenha acesso a equipamentos de proteção individual em caso de abuso sexual. O que é isso? Né? Equipamentos de proteção individual em caso de abuso sexual. Não se sabe. Que a mulher tenha acesso ao pleno funcionamento dos serviços essenciais que incluam serviços de saúde sexual e reprodutiva. Nós sabemos que estas expressões, né, incluam serviços de saúde sexual e reprodutiva. Elas são eufemismos para o aborto, em geral. Né? Para não se falar aborto, fala em saúde sexual e reprodutiva. Depois, que seja criada uma linha telefônica exclusiva para atendimento psicológico das mulheres vítimas de violência, dentro de um conjunto articulado de ações em colaboração com iniciativas não governamentais. Ou seja, que as mulheres sejam atendidas pelas ONGs, psicologicamente, né?
pelas ONGs feministas. O que vai dar isso, hein? Dá para perceber como que isso aqui vai ser usado? Quer dizer, que você está jogando as mulheres que estão passando por essa situação na mão das ONGs que são financiadas pelas fundações. Que maravilha, né? Quer dizer, absurdo. Qualquer um pode enxergar isso daqui. Depois, nós temos um outro projeto de lei, que é o projeto de lei 1444, de 2020, de autoria da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Também temos o PL 2013, que é idêntico ao 1444, só que tem como autoras, além da Alice Portugal, também a Jandira Fegali, que é do PCdoB do Rio de Janeiro. Ora, a deputada Dorinha Rezende, que é líder da bancada feminina da Câmara dos Deputados, protocolou a tramitação em pedido de urgência do PL 2013 para quarta-feira agora, para ser votado, junto com os apensados a ele. E esse PL prevê fundos extraordinários para o combate à violência contra a mulher, especificando o que eles chamam, entre aspas, de atendimento integral à mulher em centros especializados para o aborto. E agora vem aquilo que eu mencionei lá no começo, quando eu falei da norma técnica de 2004 do Ministério da Saúde, na época do Humberto Costa. Diz o seguinte, quando fala do atendimento integral em caso de violência, ele fala de modo a incluir, entre aspas, o encaminhamento para o aborto em caso de gravidez resultante de estupro ou, por analogia, qualquer outra forma de violência sexual. Quer dizer, a norma técnica de 2004 já previa isso aqui. Quer dizer, prevê o aborto. Quando fala atendimento integral, a norma técnica explica o que é atendimento integral. Fala ali encaminhamento para o aborto em caso de gravidez resultante por estupro ou, por analogia, por qualquer outra forma de violência sexual. Agora, o PL 144 prevê que, abre aspas, enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios deverão estabelecer medidas protetivas excepcionais para atender a mulher e filhos vítimas de violência doméstica e assegurar recursos extraordinários e emergenciais para garantir o funcionamento das casas-abrigo e dos centros de atendimento integral e multidisciplinares para mulheres. Constatada pela autoridade pública situações de agressão à mulher, o agressor deverá ser imediatamente retirado do convívio familiar. Na impossibilidade de cumprimento do dispositivo no parágrafo anterior, a mulher deverá ser imediatamente abrigada em casas-abrigo ou atendida ou centros de atendimento integral e multidisciplinares para a mulher. Veja que coisa, A gente não pode perder de vista que a Lei Cavalo de Troia entendia como violência sexual qualquer ação sexual não consentida. Portanto, veja, aqui se está prevendo fundos, orçamentos para a criação desses centros. Vocês estão percebendo a gravidade da coisa? Nenhum dos recursos especificados no projeto, é o que nós deveríamos colocar lá, pode ser aplicados em equipamentos, serviços ou atividades que envolvessem direta ou indiretamente o aborto provocado. Ou seja, nós precisaríamos colocar ali, fechar essa brecha, já que estão dizendo, não tem nada a ver com aborto, isso aqui é para proteção das mulheres, então vamos colocar lá um artigo
que impede a prática do aborto. Né? Ou seja, o governo Lula criou todos os precedentes para que o projeto possa ser interpretado dessa maneira. Criaram todos os precedentes. Então você tem uma avenida legal criada e agora você não precisa usar a palavra aborto. Não é necessário. Basta você criar o dispositivo orçamentário, imediatamente você tem, né, centros de atendimento integral para mulheres que sofreram violência sexual. Né? E com essas palavras, você efetivamente está implementando serviços de aborto. Né? A norma técnica do Humberto Costa define o que é atendimento integral. Define. Lá no capítulo 9 diz: a Constituição Federal garante o direito à integral assistência médica e a plena garantia de sua saúde sexual e reprodutiva, que inclui o abortamento, permitido quando a gravidez resulta de estupro ou, por analogia, de outra forma de violência sexual. A mulher em situação de gravidez decorrente de violência sexual, ou por analogia, de outra forma de violência sexual, deve ser informada da possibilidade de interrupção da gravidez. Então, estão percebendo a clareza da coisa? Isso não é uma... Nós estamos falando de um negócio assim, escondido. Nós estamos falando de uma coisa clara. É só você comparar as legislações que existem a respeito. Então o pessoal que é pró-vida aí, vão cair das nuvens logo? Porque é isso que está acontecendo. O aborto pode ser simplesmente viabilizado de uma maneira legal, sem que ele seja sequer tirado do Código Penal. A questão aqui não é simplesmente lei, texto de lei. Você cria brechas semânticas e o problema é que você está fazendo, são as ações concretas que estão sendo estabelecidas. Né? Termino dizendo o seguinte: o que nós temos que fazer? Eu acho que nós precisamos nos manifestar para os presidentes aí da Câmara, os líderes dos partidos, e explicar. Né? Vocês sabem que as lideranças dos partidos na Câmara dos Deputados, elas estabelecem a pauta junto com o presidente da Câmara. Né? Então nós podemos ligar para eles, podemos mandar e-mails, né? Temos que nos manifestar. Em relação aos PLs 1152, 1444 e o PL 2013, bastaria colocar lá um artigo que diga: nenhum dos recursos específicos, aliás, nenhum dos recursos especificados no projeto a ser aprovado poderia ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvessem, direto ou indiretamente, o aborto provocado. Bastaria colocar isso. Você fecharia essa brecha. Agora, o PL da Érica Cocai, o 1458, esse precisaria ser totalmente tirado, ele tem que ser rejeitado, porque ele simplesmente é uma reedição daquele de 2014, né? E o PL 1552 também precisaria ser modificado no sentido de que se coloque ali a necessidade do boletim de ocorrência, porque nós não podemos proteger estupradores. Eles têm que ser denunciados. Isso é de lei aqui no Brasil. Desde 2018 é lei clara. Né? Então, a gente precisa agir, minha gente. E isso não é uma coisa assim... Algumas pessoas ficam assim, um pouco preocupadas. Poxa vida, quando é que isso vai acabar? Né? Isso aqui não vai acabar nunca. É um combate permanente. Esteja habituado a isso. Nós temos que saber que nós precisamos lutar pela vida, pela família, pela sociedade, pela fé,
pelos nossos valores morais, enfim, por aquilo que é bom. Sempre haverá pessoas que de algum modo vão querer subverter aí a ordem e fazer a vontade deles prevalecer. Mas eu quero te convocar nos próximos dias a se manifestar. Procure os meios para isso. Nós sabemos que as votações agora, durante o período da pandemia, são eletrônicas, então elas não estão acontecendo elas não são presenciais, né? Tudo está sendo votação eletrônica, o que pode facilitar a vida para essas pessoas que querem induzir aí um resultado, né? Mas nós não podemos cair naquela ingenuidade que não, nem menciona a palavra aborto, não está falando disso, né? Está falando de outra coisa. Não podemos cair nesse tipo de ingenuidade, porque nós já sabemos que essas pessoas estão travando conosco uma guerra semântica, ok? Então vamos nos posicionar, é hora de nós agirmos, não podemos ficar calados. Convido você a tomar parte aí nessa linha de frente. Agradeço a atenção de vocês, me perdoem por vir aqui assim de improviso. Esse vídeo vai ficar disposto no meu Facebook, também vai ficar disponível no meu YouTube. Convido você a curtir, a fazer um comentário, tanto no YouTube quanto no Facebook, a compartilhar. Nós não podemos ficar parados. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós, que Deus proteja a vida dos nossos nascituros.